Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Academia do Agente. Eu sou a Fabi Noronha e toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui nesse canal para ajudar você que trabalha com o mercado de turismo, mas ainda não vende o destino mais procurado por todos os brasileiros. É isso mesmo, o destino Orlando. Se você já trabalha com turismo e ainda não vende Orlando, ainda te dá um friozinho na barriga, a história de muitos parques, muitos hotéis, nunca fui para Orlando, não sei falar inglês, será que isso é para mim? Você precisa já clicar aqui ó, no sininho, ativar todas as notificações, porque toda sexta-feira vai sair um vídeo novo aqui nesse canal, onde eu vou te ajudar a vender o Destino Orlando, aí na sua agência também. Se você ainda não vende, aí na sua agência também. Agora, se você ainda não tem agência de turismo, mas você ama turismo, você ama viajar, você é apaixonado, apaixonada pelo Destino Orlando, também fica aqui nesse canal, porque os vídeos vão servir para você também, tá bom? Bom, e hoje, vocês me pediram tanto e nós vamos falar de um assunto polêmico. Por que você ainda não vende Orlando aí na sua agência? E como mudar isso em pleno 2026? A gente vai mudar isso ainda esse ano, acredita em mim, tá? Então, por que você não vende Orlando aí ainda e como fazer para vender Orlando aí na sua agência? Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Bora lá. Por que eu vou explicar para você? Por que você não faz isso ainda? Bom, se você não vende o Destino Orlando aí na sua agência, eu sinto te informar, mas você está perdendo dinheiro. O Destino Orlando, Orlando é uma cidade que recebe mais de 75 milhões de turistas por ano, tá? Então, assim, é muita gente vindo para cá. É muita gente que sonha em conhecer esse destino. E se você tem uma agência de turismo hoje e ainda não está navegando aqui, ó, nesse marzão que é Orlando, você está deixando muito dinheiro na mesa. Mas calma, a gente vai dar um jeito nisso e você vai começar a vender Orlando aí na sua agência também, ainda em 2026. É isso mesmo, porque nós estamos em maio, né? E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo para você, nós estamos em maio, ainda tem mais da metade do ano pela frente e ainda dá tempo de você, ó, virar a chavinha aí na sua agência e começar a vender Orlando também, tá? Bom, trabalha com turismo e não vende Orlando, a gente vai mudar isso agora. O destino mais vendido do mundo. Sim, senhoras e senhores, Orlando é um dos destinos mais vendidos no mundo. Está ali com Paris, está ali com outros destinos famosíssimos daqui dos Estados Unidos, da Europa. Por quê? Porque todo mundo que você já falou, que você conhece, lá na reunião da escola dos seus filhos, com certeza você já ouviu alguém falando que ou tá vindo para Disney ou sonha em vir para Disney com a família, porque Orlando, Destino Orlando é um sonho de muitas famílias brasileiras. Lá na Turismo a gente atende vários clientes que, assim, programam essa viagem por longos 2, 3 anos, sabe? Às vezes vem para cá para realizar o grande sonho da filha que está fazendo 15 anos, ou a mãe sonha em vir para Orlando, que nem era o meu caso, gente. Eu eu sou apaixonada por Orlando, mas, assim, era o meu sonho de vida conhecer os parques da Disney. Eu demorei aí muito tempo para conseguir pisar aqui em Orlando e hoje eu sou muito privilegiada, né? Porque hoje eu moro aqui em Orlando, já faz 7 anos que eu me mudei para cá com a minha família. Eu moro bem pertinho do Magic Kingdom, bem pertinho dos parques da Disney. Vou contar um segredo para vocês. Da janela do meu quarto eu consigo ver todos os dias o show de fogos lá do Magic Kingdom. Fala a verdade se isso não é um privilégio, né? É um grande privilégio. E graças ao que? Ao turismo. Foi o turismo que mudou a minha história de vida. Eu não tenho nenhuma outra fonte de renda, a gente só trabalha com turismo. A nossa agência, que é a Turismo na Flórida, é uma empresa especializada no mercado de Orlando. Há mais de 20 anos a gente já trabalha com esse mercado. Já ajudei centenas de famílias brasileiras a realizarem um grande sonho de viajar para cá, para Orlando com a sua família. Então a gente tem uma bagagem muito grande para ajudar você que está me assistindo aqui nesse canal, está me assistindo aqui esse vídeo e que está aí hoje sonhando em trabalhar com esse destino. É um destino muito bom. Eu brinco assim, que não é uma brincadeira, na verdade, eu falo com os meus alunos aqui da academia, eu falo com os meus colegas que ainda não vendem Orlando.
O mesmo esforço que você faz para vender uma viagem nacional é o mesmo esforço que você vai fazer para vender uma viagem para Orlando. Claro, você tem que ter um pouco mais de conhecimento, você tem que conhecer sobre parques, conhecer sobre os hotéis, um pouco mais sobre a cidade, mas o esforço de vendas é exatamente o mesmo, com uma grande diferença. Você vai ganhar 6 vezes mais vendendo o destino Orlando, porque você vai ganhar em dólar. Então, olha que marzão de dinheiro, de oportunidade você está deixando passar aí na sua agência, porque talvez hoje você tenha medo, talvez hoje você ache que a língua é uma barreira, porque você não fala inglês ou porque você nunca veio para cá. E eu vou te contar nessa aula que você não precisa ter viajado para Orlando ou você não precisa falar inglês para você vender esse destino que é tão sonhado entre tantas famílias brasileiras, tá? Então, milhares de brasileiros viajam para Orlando o ano todo, todos os dias tem brasileiro chegando aqui em Orlando, gente. Eu brinco que assim, quando eu vou para o parque e alguém fala inglês, eu falo, meu Deus, você fala inglês. Porque tanto brasileiro aqui, tanta gente do Brasil para cá, graças a Deus, que assim, todo ano, o ano todo, todos os dias tem gente chegando, tá? Então, a pergunta que a gente faz é assim, se eles não vão comprar de você, eles vão comprar de alguém, né? Pode ter certeza. Então, que seja você a pessoa que vai vender para esses brasileiros, que esses brasileiros comprem de você, compre comigo, porque realmente, assim, se você não vender, alguém vai vender para eles, eu te garanto, tá? E aí a pergunta a dúvida, né, que muita gente às vezes tem, que é, Fabi, mas eu não conheço Orlando direito, eu nunca viajei para Orlando, eu não falo inglês, será que esse negócio é para mim também? Sim, esse pensamento já custou muito dinheiro para muitos agentes de viagens talentosos. Eu conheço muitos amigos no Brasil que são super talentosos, são brilhantes, que vendem muito outros destinos, cruzeiros nacionais, vende o nosso Nordeste que é maravilhoso e que poderia estar ganhando muito dinheiro com esse destino também, mas que por medo acaba abrindo mão de uma fatia gigantesca de mercado, poderia levar aí mais comissão para sua empresa, poderia levar a sua empresa para um outro patamar e de repente você está aí parado, travado, porque você tem medo desse desconhecido que é o destino Orlando, né? A verdade é, você não precisa ter visitado Orlando para começar a vender Orlando. Você não precisa falar inglês fluente, você não precisa conhecer tudo sobre os parques, você não precisa saber todos os hotéis de cor de Orlando para você começar a vender esse destino. Mas então, o que você precisa, né? O que eu preciso, Fabi, pelo amor de Deus, para começar a vender isso? Você precisa de posicionamento, você precisa ter um método, uma metodologia que funcione e você precisa, o mais importante de tudo, ter coragem para começar. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Seguir uma metodologia, se posicionar corretamente nas suas redes sociais, aí na sua empresa e ter coragem para começar esse negócio. Então, eu coloquei assim, a dor que ninguém vai te falar nunca, né? Todo mundo que trabalha com Orlando, todo mundo que trabalha com agências de viagens, existe uma dor que nunca ninguém vai te falar. Então, os agentes de viagem que vendem destinos variados, geralmente eles ganham menos e se desgastam mais e é mais difícil de fidelizar o cliente. Por quê? Porque quando você é uma agência generalizada, você vende tudo para todo mundo, você corre um grande risco de não vender nada para ninguém. Eu acredito, gente, muito na especialização. Quando você conhece um lugar, quando você se especializa num destino, você vira o cara que sabe tudo daquele lugar. Por quê? Porque você você estuda, né? Você se dedica naquilo. Então, você vai conseguir ajudar muito mais o seu cliente quando você se especializa num negócio. E isso é uma coisa que eu falo muito aqui para os nossos alunos na Academia do Agente. Por que eu não vendo outros destinos, né? Na verdade, não é que eu não vendo. A nossa agência, a Turismo na Flórida, ela vende os destinos daqui dos Estados Unidos. Então, eu vendo um pouco de Nova York, eu vendo um pouco de Las Vegas, eu vendo um pouco, assim, dos destinos mais procurados, assim, né, dos Estados Unidos. Mas a minha especialização é em Orlando. Então, assim, se um cliente chegar hoje
no nosso Instagram, no nosso site, no nosso TikTok, qualquer rede social nossa, ele vai olhar lá e o que ele vai ver? Ele vai ver uma agência de turismo especializada em Orlando, nos parques da Disney, nos parques da Universal, nos parques do SeaWorld, porque é essa carinha que a minha empresa tem hoje, é a carinha dos parques de Orlando, tá? Por quê? Porque nós somos especialistas, nós queremos ser especialista. Eu quero que o meu cliente olhe para a minha empresa e fale: a Turismo na Flórida é a empresa que vai me levar para conhecer os parques de Orlando. Então, o que é isso? Nada mais é do que um posicionamento nas nossas redes sociais. E se eu quisesse trabalhar com Destino Paris? E se eu quisesse trabalhar, sei lá, ser especializada só em Nova York? Eu tenho uma grande empresa que eu sigo, que eu adoro, que ele é especializado em Nova York. Ele é maravilhoso, ele faz, assim, vídeos maravilhosos. Eu sempre sigo lá as dicas. Eu amo Nova York, eu sou uma pessoa que amo Nova York, estudei meu mestrado em Nova York. E, assim, eu sempre tô lá no Instagram dele dando uma olhadinha nas novidades, porque eu sei que ele é um cara que sabe tudo de Nova York, todas as novidades ele tá lá postando. Então, virou referência para mim em Nova York. Então, o que eu tô querendo dizer para você que quer trabalhar com esse destino? A primeira coisa que você tem que fazer aí na sua empresa é uma mudança radical e se posicionar como um especialista no mercado de Orlando. Por quê? Isso vai atrair muitos clientes para você. O cliente que está lá na rede social pesquisando, porque sim, gente, hoje o nosso cliente, ele pesquisa tudo. Ele vai para as redes sociais, ele assiste vídeo no YouTube, ele fica lá no Instagram olhando os Reels todos os dias, ele vai nos stories das empresas que ele gosta, que ele admira, né? As empresas que ele considera como referência, para saber tudo sobre aquele destino. Então, o posicionamento é uma coisa muito forte para você que quer trabalhar com esse mercado, para você que quer ingressar no mercado de Orlando, tá? Então, já coloque isso daí. Sem a especialização, você vira um commodity. O cliente compara você com preço, ele não te valoriza, ele vai lá naqueles sites, nas notas da vida, e ele vai falar assim: ó, o fulaninho.com aqui, ele tem o ingresso mais barato que o seu. Por que eu vou comprar de você e não do fulaninho ali mais barato? Agora, quando você é um especialista, quando você mostra para o seu cliente que você sabe o que você está falando, que se ele comprar um ingresso XPTO, não vai ser legal para a viagem dele. Por quê? Porque você entendeu o que ele precisa, você fez uma reunião com ele, você quis saber quantas pessoas estão na viagem dele, se é a primeira viagem, se não é. Você quis entender sobre a viagem dele para oferecer para esse cliente a melhor opção de viagem. Quando você faz isso, quando você se torna um especialista, o cliente já fala: opa, peraí, tô falando com uma pessoa que sabe o que tá falando, eu não tô só comparando o preço. Você sai daquela posição de commodity para uma posição de especialista. E isso, gente, faz toda a diferença para quem quer entrar nesse mercado. O Destino Orlando é um mercado, assim, super concorrido. Tem muita gente boa falando sobre esse mercado. Então, você que quer ingressar nesse mercado, você também precisa ser bom. Você também precisa estudar bastante sobre os parques, você precisa estudar bastante sobre as cidades, sobre os pontos turísticos que tem aqui em Orlando, para você se destacar e começar a mostrar para o seu cliente que você é um especialista. Sem concorrência, clientes que viajam para Orlando, eles voltam, eles voltam, eles voltam. Quem me segue lá na Academia do Agente, hoje eu postei lá um print de uma cliente que colocou lá no nosso grupo. Viajei, a viagem foi ótima, mas eu não quero sair do grupo, por quê? Ano que vem estou aí de volta. Os nossos clientes lá da Turismo na Flórida, eles viajam todo ano para Orlando, e vocês vão ver isso, que o seu cliente, o cliente que você vai atender, ele não vem para Orlando só uma vez, gente. Eu brinco aqui que quando o cliente desce no aeroporto, tem um mosquitinho que pica e nunca mais ele vai conseguir ir para outro lugar, porque Orlando é um lugar, assim, que tem muitas coisas para fazer, gente. É muito maravilhoso esse lugar. Para vocês conhecerem tudo que tem na cidade, precisa de 72 dias. Ou seja, seu cliente que vem para cá passar uma semana, 15 dias, 20 dias, ele não vai conhecer nenhum terço da cidade. Então, sempre tem uma atração nova, sempre tem um parque novo. A Universal acabou de inaugurar o Epic, que é um parque maravilhoso. Os clientes estão amando o parque.
Então sempre tem atrações novas. Ontem, foi domingo, eu fui no Magic Kingdom e a gente estava filmando lá. O Magic Kingdom está passando por várias reformas, terão várias atrações novas a partir de 2026, 2027. Então é um destino muito vivo. É um destino que o cliente vem esse ano, o ano que vem ele quer voltar, no outro ano ele quer voltar, para ele ter certeza que ele está aproveitando todas as experiências. E graças a Deus que é assim, né? Nós, agentes de viagens, damos graças a Deus. Sem o tal do posicionamento, gente, sem o posicionamento você não tem autoridade. Essa palavra é uma palavra muito forte para quem quer trabalhar com Destino Orlando. Autoridade, você precisa mostrar para o seu cliente que você conhece, que você sabe o que você está falando. Fabi, mas eu ainda não conheço tanto de Orlando assim, meu Deus, então eu não vou poder? Vai, você vai poder e você vai ver que aqui a gente vai ajudar você a chegar nesse patamar. Você vai ver que você vai conseguir conhecer sobre Orlando, você vai conhecer os parques, vai saber sobre os hotéis. Toda sexta-feira aqui no canal a gente vai liberar um vídeo mostrando para vocês todas as novidades da cidade, as novidades dos parques. Fiquem de olho no nosso Instagram, porque sempre eu tô nos parques, mostrando os parques, as atrações. Ontem mesmo eu estava lá mostrando Buzz Lightyear, que é uma atração nova que acabou de passar por uma reforma. Mostrei a Big Thunder, que também é uma atração que foi toda repaginada e recentemente foi aberta. Então, fica de olho lá no nosso Instagram, fica de olho aqui no nosso canal, porque vai ter muita coisa boa. Como nós estamos em Orlando, a gente vivencia isso todos os dias, então a gente tem muita coisa legal para trazer para vocês, tá? Você não precisa ser um especialista maravilhoso, conhecer tudo para colocar o pezinho na água. Gente, nenhum agente de sucesso hoje, desses caras boladões aí que vocês encontram na internet, com milhões e milhões de seguidores, nenhum cara desse começou sabendo tudo. A gente começa contando do zero, não é assim? Quando a gente é pequenininho, a gente já começa a aprender os números, não é? 0, 1, 2, não é assim? Quando você vai subir um degrau aí, uma escada, você não começa pelo primeiro degrauzinho, segundo, terceiro. Todo mundo começa sem saber tudo. A gente começa e vai aprendendo no decorrer. O que é importante? É importante você ter uma metodologia. É importante você seguir uma metodologia, um sistema que já está dando certo. Isso é muito importante, tá? Por quê? Vai evitar erros comuns que, por exemplo, eu, quando comecei no turismo aqui de Orlando há muito tempo atrás, não tinha tanta coisa para a gente ler na internet, não tinha tanta gente bacana falando sobre Orlando, não tinha essa febre do YouTube, essa coisa maluca. Então, eu falo que vocês que estão começando hoje, né, vocês são muito privilegiados, porque vocês têm muitas fontes de consulta, muitos lugares que vocês podem estudar o destino, mesmo sem ter pisado aqui em Orlando, mesmo sem ter pisado nos parques, é possível você trabalhar com Orlando, é possível você fazer o guia online, é possível você fazer muitas coisas, mas é claro que eu não recomendo você sair por aí fazendo sem ter antes estudado um pouco o destino, sem ter seguido uma metodologia, sem ter seguido alguém que já percorreu aí essa estrada e que tem aí uma bagagem para ajudar vocês, tá? O mercado, ele recompensa quem age e não quem fica lá 100% esperando estar 100% pronto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você coloca o pé na água, se você vai lá, se você estuda, se você tem coragem de começar esse negócio, mesmo sem ter 100% de certeza de tudo que você está fazendo, você vai ser recompensado. Você vai ver que vai começar a ter um cliente ou outro, vai começar a ter uma indicação ou outra, você vai fazer a sua primeira venda. É assim que funciona, tá? Quando a gente espera a perfeição, a gente nunca sai do lugar. Eu tenho um mentor que eu sigo que ele sempre fala assim: feito é melhor que perfeito. E eu acho que essa frase é muito legal, porque primeiro você começa, depois você vai aperfeiçoando as coisas, né? Então, você precisa começar de algum jeito, de algum lado, nem que se for assim, para você perder o medo, sabe? Nem que se for para você perder o medo de errar, porque eu sei que a gente tem muito medo, né? Eu também tinha medo quando eu comecei esse negócio aqui. Quem sabe aí um pouquinho da minha história sabe que eu não era do mercado de turismo, eu trabalhava numa multinacional, eu era do mercado de tecnologia, de TI.
E eu era uma apaixonada por turismo, eu era apaixonada por Orlando, eu era apaixonada pelo Mickey. Desde os meus 15 anos, assim, eu sonhava em conhecer a Disney, eu sonhava em conhecer os parques de Orlando. Era uma realidade muito longe da minha. Eu nunca imaginei que eu fosse pisar aqui, que eu fosse conseguir vir para cá. Tanto que eu demorei muito tempo para vir. Eu acho que até tempo demais, eu queria ter vindo antes. Demorei muito tempo. E quando eu pisei aqui, eu falei, gente, é exatamente isso que eu quero para minha vida. E quando eu vim para cá, eu já era casada, já tinha filhos, já tinha uma carreira, eu tinha uma carreira muito bem consolidada no mercado de tecnologia, eu ganhava muito bem, eu era uma executiva de contas, trabalhava numa empresa gigantesca, que até tem sede aqui em Orlando. E quando eu falei para o meu marido, eu não quero mais, eu quero trabalhar com turismo. E quando eu falava para as pessoas, eu não quero mais, eu vou abrir mão dessa carreira para trabalhar na minha agência. Eu percebia que assim, muita gente me olhava e falava assim, gente, que maluca, que pessoa maluca. Mas eu acho que todo empreendedor tem um pouco de maluquice, né? Se a gente fosse normal, talvez a gente não fosse empreendedor. Mas eu acho que, assim, você nunca vai conseguir ser rico, você nunca vai conseguir realizar todos os seus sonhos trabalhando para alguém. Se você não tem coragem de começar o seu negócio, com certeza você vai trabalhar para alguém que teve coragem. Então, que seja você a pessoa que teve coragem de fazer o seu negócio sair do ponto zero, de fazer o seu negócio crescer, de fazer o seu negócio evoluir, de contratar pessoas, né? Então, que seja você essa pessoa, tá? Você que está me assistindo aqui, você vai ter coragem de começar esse negócio. E por quê, Fabi? Por que Orlando? Porque Orlando tem uma oportunidade gigantesca. Orlando cresce todos os anos, né? Então, tem o ticket alto, aquilo que eu falei para vocês. O seu esforço de vendas para vender uma viagem nacional é o mesmo esforço de vendas que você vai ter para fazer uma viagem internacional. Qual é a grande diferença? O seu comissionamento vai ser 6 vezes mais. Porque uma viagem para Orlando de 4 pessoas, eu estou falando aí no mínimo de R$70 mil. Ou seja, né? Multiplique isso daí pelo dólar, multiplique isso daí pela quantidade de comissão que você já sabe que a gente consegue ganhar. Então, assim, o ticket de uma viagem para Orlando é alto. Os pacotes completos para Orlando, facilmente. Eu coloquei, olha que númerozinho que eu coloquei, 25 mil por família, muito mais. A família que com 4 pessoas, ela vai gastar pelo menos aí uns R$70 mil para vir para Orlando hoje, fazendo os 4 parques da Disney, os 3 parques da Universal, porque hoje tem o Epic, alugando um carro básico, ficando num hotel tranquilo. Então, pelo menos R$70 mil. Agora, se você tem a sorte de pegar uma família que vai ficar nos resorts da Disney, nos resorts da Universal, que vai fechar os Express com você, vai fechar o serviço de guia, aí, ó, você pode jogar mais de R$100 mil aí tranquilamente. Então, imagina o ticket, a comissão de uma venda dessa. Ah, Fabi, mas eu vou fazer uma venda dessa por semana? Óbvio que não. É óbvio que não, gente. Vocês vão fazer mais do que uma venda dessa, mais de 2, 3, 4, 1, 2 vendas dessas por dia. Então, assim, o ticket é muito alto. Eu tô falando para você o seguinte, essa brincadeira aqui vale muito a pena. Você pode acreditar em mim, tá? Alta demanda. Orlando é consistentemente o parque temático mais visitado do planeta. Os parques de Orlando são os mais visitados do planeta, gente. Isso não sou eu, Fabi, que tô falando para você. Desliga essa aula e vai fazer uma pesquisa no Google, vai fazer uma pesquisa aqui mesmo no YouTube, que vocês vão ver o que eu estou falando. A demanda brasileira, ela só cresce ano após ano. Todos os anos a gente vai lá no Panrotas e sai lá a estatística. No Visit Orlando sai a estatísticas de quantos brasileiros visitaram Orlando. Então, se você tem essa curiosidade, vai lá pesquisar nos órgãos que vocês vão ver o que eu tô falando para vocês, tá? Os clientes recorrentes, então as famílias elas voltam 2, 3 vezes no ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, o que significa que assim, você atendeu aquele cliente bem atendido, ele virou o seu cliente. Vocês podem acreditar em mim. O ano que vem, talvez ele não venha, mas no ano seguinte, com certeza, esse cliente está aqui. Eu tenho muitos clientes que chegam chegam no Brasil, estão chegando no aeroporto de Guarulhos, já me liga, Fabi, tô chegando em Guarulhos, até penso, né? Falo, ai meu Deus, deu algum problema com a mala? Será que extraviou as bagagens? Será que eles vão acionar o seguro? Não, eles me ligam e falam assim, Fabi,
Ó, eu tô aqui chegando em Guarulhos, já tô pensando, você conta pra mim quanto que fica carnaval do ano que vem? Gente, é desse jeito, tá? Eu dou risada, eu falo, meu Deus, você não chegou nem em casa. Não, não cheguei nem em casa ainda, mas já quero voltar. Por quê? Porque é o famoso bichinho que picou lá no aeroporto. Lembra que eu falei pra vocês? Picou lá no aeroporto, o cliente volta, volta, volta. Isso é muito bom, graças a Deus, né? Contar uma coisa pra vocês engraçada. Eu, quando não morava em Orlando, né? Como uma louca apaixonada por Orlando, todo ano eu fazia meu marido fechar uma viagem pra cá. Todo ano. E aí um dia ele falou assim pra mim, meu Deus, a gente nunca vai conhecer outro lugar, todo ano a gente vai pra Orlando. Não que ele não gostasse, ele também gostava bastante, mas ele falava, bom, a gente tem que conhecer outros lugares, né? E aí eu falei pra ele, a gente só vai conhecer outro lugar o dia que eu me mudar pra Orlando. E eu nem tinha nenhuma pretensão de morar aqui, gente. Aconteceu assim, tão sem pretensão a minha mudança pra cá que, assim, eu não tinha ideia que eu ia morar aqui. E hoje que eu moro aqui, aí sim eu consigo visitar outros lugares em paz. Mas assim, eu de fato, quando morava no Brasil, eu só viajava para cá, eu não queria ir para nenhum outro lugar. Todo ano eu programava minha viagem para cá e vinha para Orlando. Aí tem gente que fala assim, Fabi, você já mora em Orlando há 7 anos, você já deve ter enjoado dos parques, né? Não. Eu não enjoei dos parques, gente. Por mim, eu iria nos parques pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por semana. É que realmente a gente não consegue, né? Porque aqui também a gente trabalha bastante. Pode parecer que não, pode parecer que o turismo é só alegria, mas você que trabalha com turismo sabe o que eu tô falando. A gente trabalha bastante, a gente trabalha. É um trabalho diferente. Eu acho que é um trabalho prazeroso, é um trabalho assim que às vezes a gente esquece que é um trabalho, mas é um trabalho, né? Eu confesso que eu vou nos parques bem menos do que o que eu gostaria, e eu não enjoei ainda. Bom, a compra é emocional. Quem trabalha com Orlando e ainda não entendeu que você vende emoção, você não vai conseguir ter sucesso nesse mercado. Orlando é totalmente emocional. A gente trabalha com o sonho das pessoas, é o sonho da mãe, é o sonho do pai, é o sonho das crianças. Não importa, você vai trabalhar com o sonho dessa pessoa, tá? Então, nenhum cliente compra Orlando de cabeça fria. Olha que maldade, mas é verdade. A gente mexe lá com o sonho dessa pessoa, tá? A emoção acelera a decisão e reduz objeções de preço, de hotel. Então, outro dia o Túlio até brincou comigo, deu risada. Ele falou: Meu Deus do céu, você não vai pro céu desse jeito. Mas eu fiz um bem, foi uma coisa boa. Tava falando com um cliente. E ele falou assim: o sonho do meu filho é dirigir um Tesla. E eu falei assim: e você não vai realizar esse sonho? Então, a gente vai realizar esse sonho sim. Já mandei para ele logo a foto do Tesla que ele ia dirigir aqui. Ele falou assim: ai, Fabi, você é terrível, porque você mexe lá no meu coração, você espeta assim, dá uma viradinha. É claro que eu vou querer esse Tesla. Na hora o cliente fechou. Por quê, gente? Porque é saber trabalhar a emoção do cliente. Então, quem vende turismo, quem vende o Destino Orlando, precisa entender que você trabalha a emoção. Isso daqui não é uma viagem qualquer, não é uma viagem que o cliente acorda e pensa, hoje eu vou para Orlando, aí eu vou comprar a passagem para ir amanhã. Não é assim. Orlando é um destino que é programado, é um destino desejado, é um destino que as pessoas elas compram a passagem e elas ficam 1 ano, 6 meses programando, estudando, assistindo vídeos. Uma dica que eu vou dar para você que está aqui, ó, comigo nesse vídeo. Quando você for vender o Destino Orlando, prepare para o seu cliente uma lista de filmes que ele precisa assistir antes dele chegar nos parques. Isso vai fazer toda a diferença na sua venda. Você vai ver que o cliente vai amar receber essa lista, ele vai amar assistir esses vídeos e ele vai amar chegar aqui e viver a experiência que ele assistiu no filme. É muito legal, então já faça isso, já anota isso daí para você passar para o seu cliente, tá? E por que, Fabi? Porque tantos agentes não vendem Orlando? Qual que é o problema? Quais são os erros fatais dos meus colegas que trabalham com o mercado de turismo e não estão ainda navegando nesse marzão de dinheiro, de dólar? Por quê? Bom, primeiro, o erro fatal, falta de posicionamento. Esse é o erro número 1, é o erro que eu mais vejo as pessoas cometerem, é o erro que você que está aqui assistindo esse vídeo não vai cometer. Tentar vender tudo para todo mundo é o caminho mais rápido para você vender pouco e não vender para ninguém. Exatamente. Quando você tenta abraçar o mundo, você não consegue atender ninguém. Então, a partir de hoje, se você quer ser uma empresa especializada no Destino Orlando, se você quer ser uma empresa lembrada pelas pessoas, você precisa se posicionar nas suas redes sociais.
Como? Fazendo material sobre os parques, fazendo material sobre os restaurantes, educando o seu cliente, falando do destino, falando das novidades, tudo que acontece. Se você ainda não segue os Instagrams oficiais dos parques da Disney, da Universal, do SeaWorld, eu recomendo que você já faça isso hoje, porque lá eles vão colocar muitas informações sobre os parques, sobre a cidade. Se você quiser, segue o meu Instagram também, é Turismo na Flórida. A gente sempre coloca todas as novidades lá. O Instagram da academia do agente, a gente sempre coloca as novidades lá. Então, uma atração nova, um restaurante novo, um hotel novo, um parque novo, o que for rolar aqui na cidade, a gente está sempre colocando no Instagram da academia, no Instagram da Turismo na Flórida. Então, já corre lá, já segue a gente, que você vai se posicionar melhor, você vai começar a desenvolver material para o seu Instagram, para o seu TikTok, para o seu Facebook, para todas as suas redes sociais, tá? Não recomendo só uma rede social, esteja em todas as redes sociais que você conseguir, porque existe um público no TikTok, existe um público no Instagram, e depois eu venho aqui falar sobre marketing digital com vocês também. Quem sabe pode ser o tema do próximo vídeo, marketing digital voltado para o mercado de turismo. Isso vai ser bem legal também. Então, tentar vender tudo para todo mundo não é o caminho, gente. Se especialize e se posicione nas suas redes sociais. Tenha foco na hora de fazer o seu conteúdo. Não adianta você fazer um conteúdo qualquer, um dia falar de Salvador, no outro dia falar dos parques de Orlando, no outro dia você fala de Paris, aí no outro dia você fala de Fortaleza. Isso vai deixar o seu cliente confuso e ele não vai lembrar de você quando ele for fechar os parques da Disney. Então, se posicione, tá? Medo de não saber tudo. Esse é o segundo erro mais cometido por os agentes de viagens que não vendem Orlando. Esperar dominar cada detalhe de Orlando antes de vender é uma armadilha para não tirar você do lugar. Você fica paralisado, engessado, falando, não, eu não conheço tudo sobre parque, eu não conheço tudo sobre cruzeiro, eu não conheço tudo sobre os ingressos. Escuta, vou te contar um segredo. Ninguém nasceu sabendo tudo. Pelo amor de Deus, comece esse negócio, tá? Coloque seu pezinho na água, porque senão você não vai sair do lugar. O cliente, ele não quer uma enciclopédia, ele não quer um e-book gigante sobre os parques, ele nem vai ter paciência para ler tudo isso. O que ele quer? Ele quer uma pessoa de confiança, ele quer ter certeza que ele vai receber o voucher, que ele vai receber o voucher do hotel, dos ingressos, que isso não é uma fraude, que a sua empresa é uma empresa idônea. Então, esteja presente nas suas redes sociais, porque o cliente, ele compra de pessoas. As empresas grandes, elas vendem porque elas investem em tráfego, em alto volume, mas você, pequenininho, que tá lá, ó, colocando a sua cara todos os dias no Instagram, você vai vender porque o cliente confia no seu trabalho. Você vai ver. Se você estiver lá no seu Instagram, se você estiver lá no seu TikTok, você vai receber no seu direct uma pessoa falando assim, olha, talvez o seu preço nem seja o mais barato, mas como eu vi os seus stories e eu vi que você conhece Orlando, eu vou comprar de você. Gente, eu escuto isso todos os dias na turismo. Todos os dias eu escuto, Fabi, o seu preço nem era mais em conta. Porque sim, gente, eu não trabalho preço. Eu sou uma especialista. Eu não brigo preço. Quando o cliente vem e fala, o preço, eu falo, ó, pode ir lá. Pode comprar lá. Por quê? Porque eu não tô aqui para te vender um voucher. Eu não tô aqui para te vender um ingresso nem um hotel. Eu tô aqui para te vender, para te proporcionar a melhor viagem da sua vida. Eu não vendo hotel, eu não vendo ingresso, eu não vendo locação de carro. Eu vendo a melhor experiência que a sua família pode ter em Orlando. Isso já mata, gente. Acabou. O cliente não discute preço comigo. Então eu já ouvi várias vezes, o seu preço não era mais barato, mas eu comprei de você porque eu confio em você. Então, pode acreditar em mim, você não vai saber tudo, mas você precisa colocar o seu pezinho na água, tá? O terceiro erro é acreditar que o mercado está saturado. Ai, tem muita gente vendendo Orlando, eu não vou vender isso daí não, porque, nossa, tem muita gente. Eu escuto direto, ai, tem muita gente vendendo Orlando. O que seria das faculdades de Direito, Odonto, Medicina, se a gente pensasse assim? Se o estudante que acabou lá o seu high school e quisesse fazer medicina pensasse, não, tem muito médico já no mundo. Ah, não, tem muito dentista no mundo. Gente, pelo amor de Deus, tem muito médico, muito dentista, muito advogado e muitas faculdades formando os novos dentistas, novos advogados, novos médicos. Então, qual é o segredo, Fabi?
O segredo é, você é único, você precisa criar autoridade nas suas redes sociais, você precisa se posicionar nas suas redes sociais que o cliente vai comprar de você. O mercado não está saturado, ele está cheio de pessoas que fazem um trabalho medíocre, um trabalho mediano, um trabalho mais ou menos. As pessoas não sabem o que elas estão vendendo. Então, a partir do momento que você se posiciona, que você se especializa e que você domina o mercado, você vai ver que não vai te faltar cliente. O problema não é o mercado e não é a forma como você está vendendo o turismo hoje. O mercado de Orlando não está cheio de bons agentes. Esse é o grande problema. As pessoas não se especializam, elas não conhecem de parque, elas não sabem nem o nome das atrações e querem sair por aí vendendo. Então, antes de você colocar o pé na água, antes de você sair por aí vendendo uma coisa que você não sabe, eu super recomendo que você siga uma metodologia, que você estude um pouquinho, que você siga um Instagram que você goste. De preferência o meu, tá? De preferência a Academia do Agente. Mas eu recomendo que você assista vídeo no YouTube, que você assista as redes, as fontes oficiais da Disney, da Universal, do SeaWorld, para você entender um pouco melhor, tá? Para você sair dessa disputa de preço, para você ser diferente, para você ser lembrado, para você ser um especialista que o seu cliente precisa. O cliente, ele precisa de um especialista, uma pessoa de confiança, que ele possa confiar o maior sonho da vida dele, que é uma viagem para Orlando, tá? E quais são os 3 primeiros passos que você precisa dar para você entrar nesse mercado de vez, ainda em 2026? Primeiro de tudo, declara no seu Instagram que você é uma empresa que vende Orlando. Declara isso lá. Como? Se posicionando. Muda a carinha do seu Instagram. Comece a colocar lá os materiais, as informações, os posts dos parques. É isso mesmo. Você muda e declara para todo mundo que a partir de agora você é uma empresa especializada no destino Orlando, ok? Segunda coisa, estude sobre parques. Estude bastante sobre os parques, estude sobre o destino Orlando, as atrações que tem na cidade, para você não sair por aí estragando a viagem das pessoas. Porque sim, um errinho seu pode custar um problemão para o seu cliente, tá? Publique conteúdos todos os dias. Todos os dias, vou falar de novo. Publique conteúdos todos os dias no seu Instagram. Ah, Fabi, mas eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, não gosto da minha voz, tenho vergonha de tudo, né? Eu sei, gente, eu sei, eu conheço vocês, sabe? Eu sei como que é. Vocês falam isso pra mim, né? Eu tenho vergonha, eu não quero aparecer no Instagram, mas olha, todo mundo tem vergonha. Quando eu comecei, eu também achava minha voz horrível, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do jeito que eu falava. Mas uma coisa eu vou falar para vocês: vergonha não paga os boletos. Então a gente tem que deixar a vergonha de lado para a gente começar a preparar os conteúdos da nossa empresa, aparecer devagarzinho. Se você não quer aparecer já de cara nos seus stories, comece mostrando o destino, comece mostrando o parque, comece aos poucos, mas comece, tá? Bom, você já deve saber, já me segue no meu Instagram. Se você não me segue ainda, me siga no meu Instagram. Se você ainda não segue a gente aqui no canal, já dá um like aqui, curte esse vídeo para ajudar a gente, porque isso faz uma super diferença. Já se inscreva aqui no nosso canal. E no dia 28 e 29 de maio vai rolar a Jornada do Turismo. O que é a Jornada do Turismo, Fabi? É um evento para ajudar você que já trabalha com o mercado de turismo, mas que ainda não vende o destino Orlando, que quer conhecer um pouco mais. Então vai rolar um evento dia 28 e 29 de maio, onde nós vamos ficar ao vivo com você. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, você vai ter a oportunidade de me perguntar tudo que você quiser sobre o destino Orlando. A gente vai falar sobre preço, sobre os principais produtos, sobre os hotéis, os parques, os ingressos, os fornecedores, tudo que você precisa saber para começar a vender o destino Orlando aí na sua agência de turismo também. Então, se você quiser participar desse evento, ele não tem custo nenhum, vai ser dia 28 e 29 de maio. O link para você participar desse evento tá na bio do meu Instagram, Academia do Agente, e também tá no link aqui do nosso vídeo do YouTube. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, nos comentários, o link para você
entrar no nosso grupo, porque não vai ser uma aula aberta, vai ser uma aula no Zoom. Mas por que não vai ser uma aula aberta, Fabi? Porque eu quero dar atenção para você, eu quero responder as suas perguntas. Então, eu poderia facilmente fazer esse evento em qualquer lugar, no canal do YouTube ou lá no Instagram, mas não, eu quero dar atenção para você, eu quero responder a sua pergunta, eu quero que você se sinta à vontade para falar com a gente, para falar comigo, para falar com a minha equipe. Então, vai ser um evento fechado no Zoom, porém gratuito, você não vai pagar nada para participar dele, tá bom? Então já clica no link que a gente vai deixar aqui nesse vídeo, já entra lá no nosso grupo. Se você não conseguir, chama a gente aqui ou chama a gente no direct do nosso Instagram, que a gente manda o link para você, tá bom? Já se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e sexta-feira que vem vai rolar um outro vídeo aqui para ajudar você a ingressar nesse mercado que é altamente rentável, o mercado de Orlando.